E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. O que, no fim das contas, faz uma empresa dar certo? É a genialidade de quem está no comando, sabe? Aquele líder visionário? Ou será que são as forças do mercado, que ninguém controla? Essa é uma pergunta antiga, né? E para tentar responder, a gente vai mergulhar em duas teorias bem diferentes sobre poder e sobrevivência no mundo dos negócios. Tudo com base numa análise super interessante de Viana e sua equipe. Então, para começar, imagina essa cena. Uma empresa é um naviozão em alto mar. A viagem vai ser um sucesso só por causa do capitão, do líder? Ou será que, na real, as marés, as tempestades, as correntes, ou seja, o próprio mercado, são tão fortes, mas tão fortes, que o capitão tá lá só tentando não afundar o barco? É exatamente essa briga, essa tensão que a gente vai investigar agora. Mas antes de a gente entrar de cabeça nas teorias, tem uma palavrinha-chave que a gente precisa entender. Arranjos organizacionais. Parece complicado, né? Mas não é. Pensa assim, são todas as conexões que uma empresa faz, sabe? As parcerias, as alianças, aqueles contratos super importantes. É tipo a rede de contatos da empresa. E é essa rede que monta o tabuleiro de xadrez onde o jogo das decisões acontece. Beleza. Vamos então para a primeira perspectiva. Aqui, o líder é o astro do show, o protagonista. Ele não é um coadjuvante que fica só reagindo ao que acontece. Não, ele é o cara que vai lá e molda o cenário, que mexe as peças para a empresa dele ganhar o jogo. E a lógica por trás disso é até bem simples. Nenhuma empresa vive sozinha, né? Todas elas dependem de recursos que não controlam. Grana, gente boa, tecnologia, enfim. E aí, segundo essa teoria, o pulo do gato para sobreviver e crescer é justamente saber gerenciar essas dependências. É não deixar ninguém, seja um fornecedor, um parceiro, ter poder demais sobre o seu negócio. Então, como é que esse líder estrategista joga? Pensa num manual de instruções. Primeiro, ele se blinda com parcerias e contratos para garantir que não vai faltar nada. Depois, ele vai lá, faz lobby, tenta influenciar as regras do jogo a seu favor. E o mais crucial de tudo, ele diversifica. Nunca, mas nunca mesmo, ele vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Sabe? É um jogo de xadrez, o tempo todo, para manter o controle da situação. E aqui, olha só, está o ponto central dessa teoria, direto da fonte. Ela não está dizendo que o ambiente não importa, não é isso. O que ela diz é que o X da questão é a percepção que o líder tem desse ambiente. A realidade, o que está acontecendo de fato, passa por um filtro, que é a cabeça de quem está no comando. E é aí que mora a diferença. É a distância entre o que é e o que o líder acha que é. Ok, agora respira fundo porque a gente vai virar a chave completamente. Se a primeira teoria era toda sobre teu controle, sobre ser o mestre do jogo, essa aqui é sobre sobrevivência, pura e simples. Nessa visão, o ambiente é quem manda, é a força dominante. E a empresa? Bom, a empresa está mais para passageira do que para motorista. A melhor comparação aqui é com a seleção natural de Darwin. Sério, é perfeito. O mercado é uma selva. Algumas empresas, por acaso, nasceram com as características certas para aquele momento específico. Outras, não. Simples assim. O ambiente vai lá e seleciona quem sobrevive e quem morre. E o gestor, bom, o poder de manobra dele é bem limitado. Mas por quê, né? Porque o líder tem tão pouco poder aqui. Pensa comigo. A competição é uma coisa de louco. Todo mundo lutando por recursos que são escassos. Mudar uma empresa grande é super difícil, é lento, é quase como tentar manobrar um navio gigante num riozinho. E ainda por cima tem leis, regulações, são muros que não se pode simplesmente atravessar. A autonomia do líder nessa visão é quase uma ilusão. E essa tabela, que também vem do estudo original, amarra tudo isso. Preste atenção em como a autonomia do líder é chamada de moderada. Ou seja, ele ainda é importante, claro, mas ele está o tempo todo sendo pressionado, sabe? Tanto por forças de dentro da empresa quanto de fora. Ele não está abrindo uma trilha na mata, ele está tentando sobreviver na trilha que já foi criada para ele. Certo. Então agora a gente tem dois cenários que parecem ser o dia e a noite. De um lado, o estrategista, o mestre do universo. Do outro, o sobrevivente, que está ali na luta para se adaptar. Que tal a gente colocar os dois frente a frente para ver o que acontece? Essa comparação deixa tudo preto no branco. Para a dependência de recursos, o ambiente é um tabuleiro de xadrez para ser dominado. Já para a ecologia populacional, o ambiente é tipo uma onda gigante que se tem que aprender a surfar, senão já era. O papel do líder muda de arquiteto para surfista, e o objetivo principal deixa de ser buscar poder para ser simplesmente sobreviver. Depois de ver essa briga toda, a gente podia pensar que essas duas teorias não têm nada a ver uma com a outra, né? Que são inimigas. Mas
E se eu dissesse que lá no fundo elas concordam em um ponto que é surpreendente? Vamos ver qual é essa convergência. Então, aqui está a grande virada. Não importa se o objetivo é controlar o ambiente ou se adaptar a ele. O primeiro passo é sempre o mesmo. Alguém, uma pessoa, precisa olhar para fora, ler o cenário, analisar e, principalmente, interpretar o que está acontecendo. A percepção do líder, a forma como ele enxerga o mundo, é a peça que conecta essas duas teorias aparentemente opostas. E olha só essa citação direto do estudo que a gente está analisando. Ela diz exatamente isso. No fim das contas, as duas teorias mostram o quão importante é a tal da subjetividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que duas empresas podem estar no mesmíssimo mercado, com os mesmos desafios, mas vão tomar caminhos completamente diferentes. Por quê? Porque os líderes delas interpretaram a situação de formas diferentes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem atual, né? Pra gente pensar. Nessa era de inteligência artificial, de Big Data, onde os algoritmos praticamente dizem o que a gente tem que fazer, a interpretação humana de um líder, aquele feeling, o instinto, isso se torna uma vantagem competitiva ou vira só um ruído, um viés perigoso? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o começo da próxima grande teoria de gestão. Fica aí a provocação.